Quem pariu Mateus que o embale e outras expressões que existem no português que deixam muito claro que existe uma penalidade na maternidade. Eu sou Carla Antloga, sou psicóloga, pesquisadora em trabalho, autonomia feminina e professora da Universidade de Brasília. Fiz uma palestra uns tempos atrás sobre maternidade e uma das pessoas me perguntou assim, mas você não acha que a sua perspectiva sobre maternidade fica muito cruel quando você diz que ela é uma penalidade? eu não disse que ela é uma penalidade. Eu digo que nós somos penalizadas quando somos mães. E também quando não somos, mas hoje vamos falar de quando somos. Filho da mãe, filho da... Quem pariu Mateus que o embale. Todas essas frases colocam nas costas da mãe a responsabilidade por tudo que dá certo ou dá errado no mundo e na vida do filho. Só que isso não é só uma forma de falar. Isso é efetivamente uma forma de pensar, que fica escancarada não só nessas expressões, mas no cotidiano de um jeito geral. Vocês querem ver? Grupo de pai e mãe na escola. Quem que se manifesta mais? Quando tem pai e mãe. No geral, as mães. Porque no geral os grupos são só de mãe, tá, gente? Tem um grupo, inclusive, de um dos meus filhos que é só mães. Tal ano, só mães. Fico sempre me perguntando por que os pais não estão lá. E às vezes, quando os pais estão, eles ainda dão mais trabalho do que se não tivessem. Porque, enfim, como eles não têm muita noção do mão na massa ali, já houve umas problematizações num dos grupos que a gente depois vai para as mães e fala assim, gente, não é possível, né? Não é possível. Mas, enfim, quando tem um problema na escola com a criança, para quem que eles ligam? No geral, para a mãe. Ligam para o pai, em segundo caso. Ah, quem é mais responsabilizada por cuidar? A mãe. Se o menino é mal educado, esse menino não tem mãe. Entre outras várias questões. Quando a gente resolve ser mãe, eu fui mãe porque eu quis, eu sabia de muita coisa na minha vida, eu não sabia de muita coisa na minha vida, mas eu tinha certeza que eu queria ser mãe. Foi uma escolha muito bem pensada e muito planejada. Mesmo assim, gente, o mundo desabou sobre a minha cabeça quando eu me tornei mãe. Várias coisas as mães não podem mais, né? Mãe não pode mais, se ela não continuou casada, ela não tem direito mais à vida social, porque toda vez que uma mulher sai, vão perguntar pra ela: Nossa, você deixou as meninas com quem? não se pergunta isso pro homem. A mãe vai ser penalizada no mercado de trabalho, porque a forma como o nosso trabalho está desenhado é tão absurda que inviabiliza que uma pessoa que tem que cuidar de outras, no geral é uma mulher que é mãe, continue fazendo e se desempenhando no trabalho do mesmo jeito. Os horários são absurdos, a exigência de desempenho faz com que a gente tenha que levar trabalho para casa. Basicamente assim, você tem que tratar a empresa como se fosse seu filho e esquecer que você é mãe. Trabalhar como se não fosse mãe, ser mãe como se não trabalhasse. Os impactos psicológicos disso a curto, médio e longo prazo, gente, são terríveis. Burnout materno é uma realidade. As mães estão esgotadas, mas não é porque elas estão esgotadas dos filhos, porque aí fica parecendo que você não gosta da criança. Então, para que você foi ser mãe? Outra penalidade da maternidade. A questão é que a sociedade trata como se, ao mesmo tempo, ter filho fosse uma obrigação, mas fosse um crime. Na verdade, a sociedade devia agradecer que a gente ainda se reproduz. Porque eu arrisco dizer que em menos de 10 anos, se todas as mulheres parassem de se reproduzir, o capitalismo colapsava. Quem ia ser a mão de obra? Em pouco tempo, é isso. Mão de obra são as pessoas que nós colocamos no mundo. É triste, mas é verdade. A prole gera o proletariado. A prole são os nossos filhos. E a gente é sistematicamente penalizada por isso. Então, pra gente começar a refletir, a gente que é mãe, as não mães têm outros problemas. Posso falar depois disso também. Mas a gente começar a refletir, quando a gente é mãe, será que eu não tô sendo injustamente penalizada pela minha maternidade? Sim, é injustamente. Ninguém deveria ser penalizado, né? Como que isso está acontecendo? O que sobra para você só porque você é mãe? Que oportunidades tiraram de você depois que você se tornou mãe? Porque, olha, é difícil, mas a gente tem que começar a olhar para isso com muita honestidade, porque a gente começa a achar que a gente é incompetente, na verdade não é nada disso, a gente está sendo só muito punida.